estimada, alegre, dinâmica e bonita Igreja de Cristo Jesus reunida nessa noite aqui com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero vos convidar a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de João. Eu quero ser um tanto sucinto nesta noite aqui, mas quero seguir a temática que nós começamos a fazer já, a abordagem dela desde terça-feira próxima passada. Amém? Só dá mais um pouquinho, só de retorno para mim aqui, para mim ficar mais confortável aqui. A gente que fala, os tímpanos fecha. Todos encontraram o livro de João? Alguns textos, por um obséquio, capítulo 4, e o verso 14. Todos encontraram? Me segue, por favor, olha o texto que diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Irmãos, aqui o contexto pela qual Jesus ele faz essa exposição, quando ele oferece essa água a esta mulher samaritana, ele estava falando sobre a ação do Espírito Santo, olha para mim, no interior da vida do crente, trazendo, entre as muitas coisas que esta água significa, a alegria. Tá certo? Alegria seria alguma coisa que seria gerado no interior de cada cristão. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora, me acompanhe aqui, capítulo 7, verso 37. João 7, 37. Assim diz o texto, por favor, olha na Bíblia Sagrada, me acompanham aí de novo. E no último dia, o grande dia da festa, irmãos, essa festa aqui é a festa do tabernáculo. Segundo os comentaristas, essa festa duraria aproximadamente 8 dias de festividade. Era uma das festas significativas, havia um simbolismo muito grande, que no 7º dia, e não necessariamente no 8º, eles faziam uma procissão, levando palmeiras na mão, levando outros símbolos, e entre eles o sacerdote pegava as talhas de água, passava nos tanques de Siló ou de Siloé, enchia as talhas de água para jogar no altar, simbolizando a água pela qual Deus fez manar no deserto, para alimentar o povo, para trazer saciedade para o povo em pleno deserto. Era uma festa que tinha que trazer símbolo dos períodos que eles passaram no deserto, para que eles não se esquecessem. E ele está dizendo aqui, e no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, irmãos, olha bem que está no plural, rios de água viva correrão de seu ventre, em uma outra expressão, correrão de seu interior. E aqui Jesus mesmo, aqui o texto mesmo faz a exégese,
a hermenêutica, dizendo aqui: e isso disse ele, do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, e entre os símbolos, entre os significados desses rios que brotaria no interior do crente, pela manifestação do Espírito Santo. Quantos aqui têm o Espírito Santo dentro de você? Levante a mão. Seria, entre as muitas coisas, a alegria. Agora, dê uma ida também em João, no capítulo 14, verso 1. Os irmãos estão comigo ainda? Diz assim o texto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, aqui no capítulo 14, Jesus já tinha falado para os discípulos sobre a sua morte, sobre esta separação que ele teria, um pouco de tempo e não me vereis mais, e um pouco mais de tempo assim o vereis. Ele estava falando aqui de sua morte quando os discípulos se entristecem, os discípulos entram em um estágio de abatimento interno. E aqui no capítulo 14, Jesus vai fazer uma certa repreensão aos discípulos, dizendo: não se entristeça. Em uma outra expressão, turbar. O que é turbar, pastor? É pegar uma coisa assim e mexer em uma água, para que a água perca a sua cristalinidade e se suje. Ele está dizendo isso: não faça assim no teu coração. Não se entristeça. Irmão, Jesus estava preocupado com o estado de alegria ou de felicidade de seus discípulos aqui. Tá? E ele vai dizer alguns motivos porque eles não deveriam se entristecer. Algumas coisas o texto aqui já fala por si próprio. Primeiro, não seria a circunstância que estaria entristecendo os discípulos. Os discípulos não eram vítima da circunstância que estava passando. Os discípulos ainda continuariam sendo o senhor das suas próprias emoções, senhor de seus próprios sentimentos. Então não era a circunstância da morte de Jesus que estava fazendo os discípulos tristes. Eram os discípulos que estavam se entristecendo por causa da circunstância que estava passando. Não sei se você está dando conta de raciocinar juntamente comigo. O que Jesus estava querendo dizer que a única pessoa responsável pelo o que os discípulos estavam sentindo era eles mesmos. Então para de botar culpa na circunstância e saber que se a gente está alegre ou se a gente está triste, a culpa é nossa mesmo. Somos nós que deliberamos as emoções e o sentimento que temos. A segunda verdade que o texto vai dizer aqui, irmãos, é que a fé teria que levar eles a uma vida superior à circunstância. Credes em Deus, credes também em mim. Quer dizer, se você tem fé em Deus, se você crê em Cristo Jesus, para que tanto abatimento, para que tanto tristeza na alma, para que tanto dissabor da vida? O próprio Deus que você vive e o Cristo que você segue, Ele está vivo e tem o controle de todas as coisas na mão. Ele está dizendo isso. Aí ele vai dizer o seguinte: vocês têm mais outra razão para não se entristecer. É que na casa de meu pai há muita morada e uma delas lá é tua. Não, você não ouviu, porque se você ouvisse, você ia dar uma rajada de glória. Às vezes a gente vê aí, irmão, quando o governo dá
aquelas casas, né? Antes era Coab do governo, né? Depois passou a Minha Casa, Minha Dívida, a Minha Vida, aliás, desculpa, né? Depois a Casa Verde e Amarela. Quando a pessoa ganhava, que felicidade, meu Deus do céu! Não é verdade, irmão? Irmão, você tem uma mansão lá no céu. Maravilha de Deus. E ele falou tudo isso daí. Agora dá uma ida comigo no capítulo 15. No capítulo 15, Jesus está falando aqui sobre a ligação que a gente teria que ter com ele obrigatoriamente. Ele começa o texto dizendo: escuta, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, vocês sem mim nada podeis fazer. Aí ele vai dizer que aquele fruto que está nele, mas não dá fruto, aquele ramo que está nele, mas não dá fruto, o lavrador, que é o Pai, corta e lança no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais. E ele vai explicar aqui, irmão, o poder da frutificação. Só que no verso 11, ele vai dizer assim, ó: tenho-vos dito isso por uma finalidade. Vocês têm que dar fruto por uma finalidade. Ele está dizendo: eu tenho-vos dito isso para que a minha alegria... E aqui tem um verbo, irmão, importantíssimo no texto. A minha alegria permaneça em vós. Irmão, esse permanecer é um ato contínuo. Não é só quando eu estou na igreja, quando eu venho para o culto. Não é só quando as coisas estão boas. Não é só quando, irmãos, a gente está contando vitória. Mas ele diz, a minha alegria. Irmão, se Jesus falou sobre a minha alegria, é porque o mundo também tem a dele. Sim ou não? Sim ou não? Há uma coisa diferente. A do mundo é passageiro, é efêmero. A alegria do mundo é causal. Tem que ter uma causa, tem que ter uma razão, tem que ter um porquê. Mas Jesus está dizendo, para que... Essas coisas eu estou te dizendo, para que... A minha alegria não é passeia em vós, não. É permaneça em vós. E a vossa alegria, quer dizer, uma vez que eu tendo a alegria de Deus, de Cristo Jesus dentro de mim, esta alegria que opera em mim, seja o quê? Seja o quê? Seja o quê? Completa. Isso quer dizer, irmãos, o crente não precisa ter cargo para ser feliz. Porque se você precisa de um cargo para você ser feliz na igreja, alguma coisa está errado com você. Por isso, meu irmão, que o crente não tem que estar brigando todo ano, todo dia, toda... Não, por quê? Porque nada, rapaz. Você tem que estar alegre em Cristo Jesus. É Ele que traz a alegria do céu. Você está entendendo? O crente não tem que estar alegre, irmãos, porque os demônios se sujeitam. Jesus falou isso daí, os discípulos voltaram e falaram, Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Ele falou, a alegria está certa, a motivação está errada. Não alegrais porque o demônio se sujeita. Porque houve um momento que os demônios não sujeitaram os discípulos. E aí? Então eu não tenho que estar alegre por causa dos resultados. Eu não tenho que estar feliz por causa dos resultados em minha vida. Eu tenho que estar feliz. Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! E aqui ele vai dizer, para que a vossa alegria seja completa. Isso quer dizer, você não precisa de uma família perfeita para ser feliz. Tire isso daí da mente. Pastor, mas a minha mulher, o meu esposo, você não precisa de um esposo perfeito, nem uma esposa perfeita para ser feliz. O que você já tem, já dá para ser. E se você não tiver, você não precisa também para ser feliz, não. Você pode ser feliz sem. E dê glórias a Deus e aleluia. Vai até ser mais ainda. Brincadeira, tá? Mas irmãos,
Me siga aqui, uma alegria completa. Se você está precisando de alguma coisa para complementar a sua alegria, alguma coisa está errada. Porque já temos tudo que precisamos para ser feliz. Quem pode dar glórias ao santo nome do Senhor? Aí, irmãos, como se não bastasse, no capítulo 16, no verso 20 a seguir, ele vai dizer assim, olha para mim, só me segue, 16, 20, na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentastes, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste. Por quê? Jesus estaria passando pela morte. Jesus já tinha falado para eles, vocês serão dispersos. Mas ele falou, olha, o mundo vai se alegrar, vão zombar de mim, vão rir, vão fazer brincadeira, e vocês vão se entristecer, vocês vão fugir. Mas é provisório, é só por um pouquinho de tempo. Tá? Aí ele vai dizer aqui, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmão, não é que o crente não passa por momentos de tristeza. Passa, mas é por momentos, não por estada de tristeza. Não é natural um crente viver a vida inteira acabrunhado, cara fechada, amarrada, sempre falando de luta, sempre falando de problema. Encontra o irmão na rua, e aí, irmão, como é que está? Pastor, cheio de problema, dificuldade, não aguento mais. 10 anos depois, ô meu irmão, como é que você está? Pastor, está a mesma coisa. Pelo amor de Deus, alguma coisa deve estar errado com a tua vida. Você está entendendo? Não é normal. A tristeza em nossa vida é aquela pitada de sal no bolo doce. É para fazer o equilíbrio do sabor. Não, você não entendeu, porque se você entendesse, você ia dar glórias a Deus. A tristeza em nossa vida, Ciplac, é aquela pitadinha, às vezes mais um pouquinho, né? Quando está muito doce, para fazer o quê? O equilíbrio do sabor, irmãos. Deus vai nos ensinar e às vezes a tristeza vem como uma correçãozinha de Deus. Mas qual que é o estado do crente? É um estado de alegria, porque ele vai dizer aqui, porque a vossa tristeza se converterá em alegria. E ele vai dizer de que maneira? Ele vai dizer aqui, irmãos, usando a alegoria das mulheres. E agora a palavra está com vocês. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. É uma realidade ou não é? Jesus conhecia. Na hora, irmão, do parto, meu Deus do céu, que tristeza, que agonia. É verdade ou não é? Diz que é uma dor terrível, né? Nós homens nunca sentimos, graças a Deus. Mas diz que é uma dor terrível. Mas, irmão, depois que o parto termina, a mulher já está pensando no segundo filho já. Já esqueceu a dor, porque a alegria de ver uma criança chorando, a coisa mais linda do mundo, aleluia, nos braços, no seio. E ele disse, olha, assim também será vós. Irmãos, a tristeza em nós só serve para a gente gerar alguma coisa superior na nossa vida, gerar as alegrias que vai vir. Às vezes vem a tristeza como um ato de geração de alguma coisa em minha vida, que é só por aquele momento, mas eu vou voltar a ser feliz de novo, a sorrir de novo. E ele vai dizer, assim também vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E aqui tem uma coisa gostosa, olha só, e a vossa alegria
A vossa alegria, ninguém vô-la tirará. Não, isso aqui é profundo demais. Isso quer dizer, meu irmão, que nem o presidente consegue tirar a nossa alegria. Nem o Supremo consegue tirar a nossa alegria. Deixa para lá. Ah, pastor, o irmão fulano está me deixando tão triste. A irmã ciclana, alguma coisa também tá invertida. Porque a minha, meu filho, pode fazer o que quiser, ninguém vai tirar a alegria que Deus colocou em mim, não. Uma vez eu estava andando no Grande Templo, irmão, cheio de problemas, cheio de angústia, cheio de... O irmão me encontrou e eu dei um sorriso para ele e falou: pastor, o senhor não tem luta? Só um pouquinho assim. Mas, irmão, a luta não pode tirar a nossa alegria, pelo amor de Deus. Se é de Deus, aleluia, se é espiritual, se vem dos céus, se é uma fonte que vem brotando internamente, se é rios que flui, ninguém pode tirar de nós a felicidade que Deus nos colocou, pelo amor de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Irmão, esse deve ser o estado natural da vida do crente. Deve ser um estado natural. Eu falei aqui que o crente, o estado normal dele é um estágio de felicidade. O Evangelho de Cristo Jesus não confere vida boa, não confere riquezas, não confere, irmãos, estabilidade financeira, social, mas uma coisa que o Evangelho confere: a felicidade dada por Cristo Jesus. Isso é patrimônio do Evangelho. Os irmãos estão me entendendo? Amém? É por isso que a gente está, irmãos, estudando aqui sobre a felicidade da vida cristã. Eu não vou repetir nada daquilo que eu já falei, mas eu quero dar prosseguimento. Agora, pastor, quais são as fontes da alegria ou da felicidade do crente na igreja? Quais são as origens? O que Deus faz para trazer essa alegria? Esta água que mana, esses rios que corre. Irmãos, vamos lá. A primeira grande coisa, a salvação. Não, você não ouviu. Uma das grandes fontes, irmãos, da alegria na nossa vida é a salvação. Repita comigo: a salvação. Irmão, você está lembrado daquele dia que você aceitou a Jesus? Que Deus fez dentro de você o nascer de novo. A alegria que a pessoa sentiu. Eu vou dar um exemplo. Pastor Lázaro, finado, saudoso pastor Lázaro, ele conta que ele não era crente, nem a família dele era crente, a mãe dele era cega. A mãe dele era cega. E o pai dele era aquele mineirão que quando falava a água parava, não tinha questionamento. E umas irmãs foi lá fazer visita à mãe dele e convidou a mãe dele para ir na igrejinha de Tábua, lá do sítio. Ele tocava viola no circo. Quando a mãe dele falou que ia, ele já gritou: mãe, a senhora vai? Eu quero dizer, eu não vou levar a senhora. O pai ouviu. Falou: como, Lázaro? Quem que não vai levar? Agora é você que vai levar, vai esperar e vai trazer sua mãe. E ele teve que ir. Irmão, a mãe dele foi. Chegando lá, as irmãs abraçaram, pegaram ela, colocaram no banco e tá. E ele lá, cara emburrada lá no fundo. Irmãos, na hora do final, aquela alegria toda, a mãe dele aceita Jesus. Ele falou: pronto, é agora.
A mãe dele foi lá na frente e recebeu oração. Os irmãos se alegraram, foi aquela alegria toda. Aí a mãe dele foi saindo. Quando na porta da igreja, ele com aquele cuidado com a mãe dele, descuidou a mãe dele descendo a escadaria sozinha. Aí ele gritou: mãe, a senhora vai cair. Ela olhou assim e falou: meu filho, eu esqueci que era cega. Ela tinha sido curada. A alegria da salvação foi maior do que a cura efetuada por Deus. Ela estava mais feliz por ter aceitado a Jesus do que pela cura. Ela nem notou o que ela estava vendo. Irmão, o que é isso? É poder de Deus. A alegria que a salvação tem que trazer na vida do crente. Salmo 51. Olha só o que Davi vai dizer aqui, irmãos. 51, verso 12. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. E olha aqui. Torna a dar-me a alegria do quê? Da tua salvação, e me sustém com espírito voluntário. Por quê, pastor? Davi tinha pecado, a salvação dele estava em jogo. E quando o crente, irmãos, deixa a salvação dele estar em jogo, ele perde a alegria. Não dá para ser alegre quando não se tem a certeza da salvação. Não tem mais brilho, não tem mais motivação. Eu acho que aquele negócio de Davi dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De fazer salmos, escrever e dizer: leva lá para o cantor Mor. Cadê? Aquele Davi que dançava quando estava carregando a arca, ao ponto de Mical ficar escandalizada de ver o rei daquele jeito. Tudo acaba. Ô meus irmãos, o grande problema não é esconder as coisas que eu faço. Porque na realidade o problema é meu. O negócio é a alegria de Deus na minha vida. Vocês estão me entendendo? Ai, pastor, ninguém viu, ninguém... Mas e a alegria de Deus na tua vida? E a tua felicidade que vai para o ralo? Você não vai contar isso, não? Davi, irmão, a coisa que ele mais pediu aqui, Deus, torne a dar. Por que tornar? Porque ele tinha perdido. Já não tinha mais a mesma alegria. Mas ele disse: torna a dar a mim, Senhor, aquela coisa gostosa, aquela felicidade indizível que surge pela minha salvação. Quem pode dar glórias ao santo nome do Senhor? A segunda fonte, irmãos, da alegria na vida do crente, a presença de Deus. Não, você não ouviu. Salmo 16 e 11, olha só o que o salmista vai dizer aqui. 16. Ai, Jeová querido, eu vou ler o 7 aqui só para a gente compreender. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até meu coração me ensina de noite. Ele está aprendendo com ele mesmo. Ele está dizendo aqui, ó: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Isto que ele está, a minha alma, a minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, olha só, ele diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Quer dizer, eu tenho buscado constantemente a sua face. Aí ele vai dizer: por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, regozija a minha glória. Também a minha carne repousa segura, pois não deixarás a minha alma no inferno,
nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Verso 11, far-me-ás a vereda da vida, ponto e vírgula, na tua presença há um pouquinho de alegria. Há o quê? Abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Ô, irmão, sabe por que eu venho para o culto e saio da mesma maneira que eu cheguei? É porque, irmãos, eu me dou o luxo de dormir no culto, eu me dou o luxo de conversar no culto, de brincar no culto, e esqueço que eu venho para o culto para sentir a presença dEle. Às vezes eu me preocupo com tanta coisa no culto, menos com a presença de Deus. Tem hora, irmão, que a gente vem para o culto e a gente fica igual que a gente vai num cinema e vai ver um filme ruim ainda, porque você não dorme num filme bom, mas dorme na igreja. Está entendendo? Não tem entusiasmo. Irmãos, você não veio para o culto aqui somente para ficar olhando para o pastor e ver o que ele vai dizer. Você veio aqui para ver a presença de Deus. A presença de Deus. Sabe quando um culto é bom para mim? Quando eu vejo a presença de Deus, quando eu sinto a presença de Deus. Irmão, aquilo que eu sempre estou dizendo, irmão, como se diz aqui, a liturgia ela é coletiva, mas a adoração é particular, é individual. Aleluia! Nós não adoramos de maneira igual. Eu vou dar alguns exemplos. Gideão, quando Deus falou, Gideão, você vai lutar, você vai vencer. Ele falou, então, Senhor, eu quero uma prova. Falou, pois não. Eu vou deixar um novelo aqui fora. E amanhã eu quero que esse novelo esteja molhado, ensopado. E em volta dele esteja tudo seco. Quando ele chegou no outro dia lá, botou a mão no novelo, encharcado, e em volta seco. Ele falou, agora quero diferente. Eu quero que o novelo fica seco, e em volta tudo molhado. Quando ele chegou lá, estava tudo molhado em volta. Mas o novelo estava... Que tipo de adoração é a sua? Como que você está? Com o novelo seco ou novelo molhado? Porque, irmãos, tem vez que a nossa vida é assim. O culto pode estar seco. Ninguém pode estar sentindo nada. Em volta está tudo normal, tudo natural. Mas a graça de Deus e a chuva de Deus descendo sobre você. Aleluia! Quem pode dar glórias a Deus? Você, irmão, absorvendo a glória de Deus, absorvendo a graça de Deus, absorvendo aquilo que Deus vai fazer chover na tua vida. Você pode dar glórias a Deus. E aleluia! Agora, o contrário é diferente também. Às vezes, o culto está pegando fogo. Está todo mundo dando glórias a Deus e você está igual aquele novelinho seco. E de vez em quando você olha, irmão, aqui a igreja está tomada do povo dando glórias a Deus e alguns indivíduos secos. O dia que a gente aprender a cultuar a Deus igual Isaías aprendeu e mudou a vida de Isaías. Irmão, capítulo 6 da vida de Isaías foi, irmãos, como se diz, um divisor de água na vida de Isaías. Mas ele começa o capítulo 6 dessa maneira: no dia em que o rei saiu da minha vida, no dia que Uzias já não tinha mais. Eu vou contextualizar. No dia que eu tirei o rei da barriga. No dia que eu não tinha mais motivo nenhum de ser orgulhoso.
de ser o cara, de ser protegido, de ter amuleto. No dia que eu entrei na igreja como ovelha, no dia que eu entrei na igreja desprovido de qualquer resistência, e entrei com o único objetivo de adorar a Deus, no dia que Urias foi embora. Aleluia, irmão. Para ver a presença de Deus, Urias tem que sair da nossa vida. Ele diz, eu vi. Agora já não era mais ninguém, era eu. Porque no capítulo 1, ai da cidade tal. Capítulo 2, ai do país tal. Capítulo 3, ai do país tal. Mas capítulo 6, eu vi. Ai de mim, Senhor. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Ô, irmão, no dia que a gente começar a ver Deus no culto e parar de ver problema dos outros, ver briga de criança, ver coisas assim, meu irmão, porque se você pegar algum crente e falar, irmão, descreve o culto para mim, ele vai contar a briga que a irmã teve com a outra lá fora no corredor, e ela conseguiu ver, ela vai contar da água que o camarada foi lá e não sei o que, ele vai contar, meu irmão, do obreiro que subiu no púlpito e tropeçou. Irmão, pelo amor de Deus, vamos contar diferente. Eu vou contar da glória de Deus que desceu, do poder de Deus que se manifestou. Eu preciso ter a presença de Deus no culto. Pastor, como que é esse negócio? Um pastor estava falando, irmãos, eu saí com a minha família e fiz questão de não me apresentar numa cidade como pastor. Eu falei, eu quero saber como que é os cultos aqui. Aquele espírito crítico, porque ele também era pastor. Ele levou a esposa, levou as 2 filhas, entraram na igreja, ele sentou de um lado, não se apresentou como pastor, só como membro, as filhas lá do outro lado, a esposa também. E ele começou a pensar, meu Deus, que culto. O irmão está lendo a Bíblia errada. Não, esse hino que eles cantaram aí desentoou meio tom. O pregador foi pregar, meu Deus do céu, que mensagem doida é essa? Fora da hermenêutica. Fora do... Irmão, ele não sentiu nada no culto. Guardou todos os defeitos do culto. Quando o culto terminou, entraram tudo no carro. E ele com aquele ar de riso, a esposa no carro, as filhas também no carro. Ele foi tocar no assunto, querendo falar mal do culto. Olhou para a esposa e falou, que culto, hein? Ele falou, ô querido, na hora que aquela irmã cantou aquele hino, Deus tomou tanto meu coração, eu chorei tanto. A filha falou, ô pai, quanto que essa mensagem desse pastor falou comigo. Quanto que eu estava precisando de ouvir isso hoje. Quando ela terminou, a outra filha já estava chorando, dizendo, pai, o senhor não sabe quanto que aquela palavra, aquele testemunho daquela irmã tocou no meu coração. Olha, ele olhou para a família dele, olhou para eles assim e falou, quem não está com nada sou eu. Irmão, o culto sempre vai ser o culto. Se você não está sentindo nada, não é porque Deus não está aqui que Ele está. Se você não está vendo nada, não é problema que Deus não desceu, porque Ele está aqui. Aleluia, o culto sempre vai ser o culto. Se ele é gelado, se ele é crente, se ele está edificando, se ele não está edificando, o problema é você. Aleluia, o culto sempre vai ser o momento da nossa adoração a Deus. E quem pode dar glórias ao santo nome do Senhor? Aleluia. Você pode dar glórias ao santo nome do Senhor? A presença de Deus. Você quer ver o que é a presença de Deus, irmãos? Como que alegra? Moisés pega a tábua da lei, desce. Quando encontra um povo pecando, de tanta raiva ele quebra a tábua da lei.
Ele pega aqueles camaradas que estavam fazendo bezerro de ouro, moe o ouro, joga na água e faz os camaradas beber. Ele volta derrotado para o monte. Ele volta dilacerado para o monte. Você sabe quando o líder perde todo o trabalho que estava fazendo? Quando parece que nada funciona. Estou perdendo tempo com esse povo. Mas quando ele chega lá em cima, ele fala: Senhor, eu não quero mais ouvir sua voz, não. Eu quero ver a tua presença, Senhor, quero ver a tua glória. Oh, irmãos, que coisa gostosa. Se a gente entendesse o que é a glória de Deus em nossa vida, a presença de Deus em nossa vida. Aleluia! O que é a presença de Deus dentro de nós? E ele disse: Senhor, eu quero te ver. Deus falou: Moisés, você não dá conta de me ver, Moisés, mas eu quero, Senhor, ver a tua glória. Ele falou: então eu vou passar, a minha mão vai esconder você, e você vai ver a minha glória pelas costas. Aleluia! Mas, irmão, quando Moisés desceu de lá do monte, a glória de Deus inundava os olhos de Moisés, que o povo não conseguia ver. Aleluia, aleluia. Você sabe o que é a presença de Deus em nossa vida, meu irmão? Aleluia, um culto pode mudar todo o significado da nossa vida, se a glória de Deus for visto. Se a gente conseguir ver Deus no culto, isso daí faz toda a diferença. É isso que Davi aqui, irmãos, o salmista aqui, do capítulo 16, Davi está falando: far-me-eis ver a vereda da vida, porque na tua presença há abundância de alegria. Você pode dar glórias a Deus? Você pode dar glórias a Deus? Aleluia, aleluia. A terceira coisa, meu irmão, que é a fonte de alegria do crente. A terceira coisa que Deus usa para alegrar o crente. Lê Jeremias 15:16. Quem tiver a Bíblia aberta e achar, por um obséquio, Jeremias 15:16. Isso aqui é um segredo. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim. Irmão, alegria duas vezes. Gozo quer dizer alegria, e alegria quer dizer gozo. Então ele foi gozo e alegria. Alegria duas vezes. Alegria do quê? Do meu coração. Ponto e vírgula, por quê? Porque pelo teu nome me chamo, ó Deus, Deus dos exércitos. Irmão, a terceira fonte que Deus tem para alegrar a vida do crente chama palavra de Deus. É por isso que eu posso dizer que crente frequentador de terça-feira é mais feliz do que quem não pratica. É por isso que eu tenho toda a certeza em dizer, pastor Cláudio, que crente que frequenta a EBD é mais feliz do que quem não frequenta. E não é pela comida que tem não, viu, irmão? Que é coisa boa. Só ali já é motivo de vir. Mas é mais do que isso. Jeremias falou assim: achando-as a tua palavra. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu as comi. O problema, meu irmão, é que a gente pega a palavra e fala: isso aqui dá certinho para irmã Elda. Essa palavra aqui serviu certinho para a irmã Maria José. É brincadeira, viu, irmã Maria José? Aí eu falo: isso aqui é para ela.
Se o Ed Santo tivesse vindo no culto hoje, era para ele essa palavra. Ele tinha que ter. Irmão, a questão é comer a palavra, é digerir a palavra, é falar: Deus, o Senhor falou comigo. E ele disse: encontrando a tua palavra, logo as comi. Ô irmão, o que está faltando na vida do crente nos dias modernos é comer a palavra de Deus, é se alimentar dela, é viver ela, é botar ela para dentro, é ingerir, não ficar apenas aqui na cabeça, mas descer para o coração, fazer uma transformação interna. E quando isso acontece, há um gozo na alma da pessoa, há uma alegria que emana da vida da pessoa. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Como que o conhecimento não é conhecimento, é a palavra. Como que pode me fazer mais feliz? Ô, irmão, a convicção que eu tenho de que a palavra me traz, isso é uma coisa insondável. Você quer ver o que é a palavra de Deus? Imagina, irmãos, os formadores hoje de opiniões, os palestrantes hoje, que estão aí fazendo palestras motivacionais. Ajuda ou não ajuda? Irmão, tem palestra aí milionária. Roberto Chiniachik, o povo junta. E ele vai fazer o povo rir. Ele vai dizer: olha, você é aquele gameta masculino que venceu todo mundo. Você já nasceu vencedor. Porque de 300 milhões de gametas, foi você que gerou o óvulo. E você pensa que é verdade mesmo e fica todo eufórico: sou vencedor. Você vai ver uma palestra aí de Daniel Godin, Samitiba. Vale, pastor? Vale, porque o povo vai, paga caro, as empresas precisam, investe e funciona. Nem que seja por uma semana, 2 semanas, a empresa melhora, o povo tem aquele espírito de cooperativismo melhor. Mas, irmãos, são palavras de homem. São filosofias, são ajuntamentos de filosofias, de palavras e mais, irmãos, algumas meias verdades extraído aí da psicanálise, da psicologia, e que vai funcionar. Irmão, aqui você não tem hipótese, aqui você não vai seguir, irmãos, uma análise ou uma formação de ideias de Jung, de Freud, de Piaget, de nada, de ninguém. Aqui você vai ouvir a palavra eterna, a palavra que regenera, a palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que reergue, a palavra de Deus. É por isso, irmão, que um culto, uma pregação, pode mudar todo o processo da vida de uma pessoa. Pode ou não pode? Pode. Pastor, então por que para uns acontece e para outros não? A questão de digestão. Aqui tem crente que quando vai comer dá indigestão. Tem que tomar Plasil espiritual para poder engolir e não retro. Você está entendendo? Não vomitar. Não botar para fora de novo: não, eu não aceito, é porque ele sabe, é porque isso, não veio, gritou demais, e a gente começa. Irmãos, agora quando eu pego a palavra e eu como, aquilo digere, passa aqui para dentro de mim, irmão, vai causar uma alegria dentro da minha alma, vai causar um gozo na minha alma. Quem pode dar glórias a Deus por isso daqui? Aleluia. Pastor, o que mais? Eu já vou encerrar porque eu tenho alguma coisa aqui para tratar com a igreja. Irmãos, a outra fonte de alegria é aquele ser que está dentro de você. O Espírito
Santo. Quando Jesus falou, aquele que tem sede, João 7:37, que venha a mim e beba, porque como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, rios, está no plural, isso quer dizer que não é só um rio, e entre esses rios de plural, eu posso colocar aqui motivação, força, tudo isso que a água, os rios, significa. Atração, aonde tem rio tem vida. É verdade ou não é? O que mais, pastor? Está a alegria. Alegria. O Espírito Santo é a maior fonte de alegria do crente, meu irmão. É a maior fonte de alegria do crente. O Espírito Santo que está dentro de nós. Ele mesmo vai dizer aqui em João capítulo 7, verso 39, e isso disse ele, do Espírito, letra maiúscula se referindo ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Irmão, todos nós que estamos servindo a Cristo recebemos o Espírito Santo, batizado ou não, eu recebi o Espírito Santo na minha conversão. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa conversão. Aleluia! E ele diz aqui, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado, mas agora o Espírito Santo já veio, já desceu e habita dentro de nós, e esse Espírito é a fonte de motivação, a fonte de alegria na nossa alma, meu irmão, a fonte de alegria em nossa vida, tem que ser o Espírito Santo, amém? Pastor, me prova mais que o Espírito Santo é essa fonte de alegria. Gálatas, capítulo 5, verso 22 diz assim, mas o fruto do Espírito, irmão, esse fruto é produzido pelo Espírito em nossa vida. E qual que é esse fruto do Espírito Santo? Vários gomos de um mesmo fruto. Ele começa aqui, o primeiro gomo, amor. O segundo gomo, alegria. O segundo gomo é o quê? Não. O segundo gomo é o quê? Gozo. O que é gozo? O que é alegria? Isso aí é produzido por quem? Aonde? Se você está vivendo uma vida infeliz, está faltando o Espírito Santo atuar. Não é que você não tenha, está faltando a liberdade de produzir esse fruto na sua vida. Aleluia. Ele quer fazer isso, porque irmãos, espiritualidade não é cara feia. Espiritualidade não é, irmãos, como se diz, aquela carranca, né? Não, eu tenho autoridade, não conversa comigo não. Já foi época que foi assim. O fruto do Espírito é alegria. E essa alegria tem que estar na nossa vida, pelo amor de Deus. Essa alegria tem que estar na nossa vida. Irmãos, é um direito da vida do crente, a alegria. Você pode dar glórias a Deus? Eu vou terminar aqui, vou ficar só aqui. Deixa eu contar um fato aqui. Diz um certo cidadão que precisava viajar da América para a Europa. Naquela época que só ia de avião, ou só ia de navio. E ele contou o dinheiro, só dava para comprar uma passagem de terceira categoria. Ele comprou. Falou, e agora, eu vou comer o quê? Dinheiro escasso. Ele foi lá, comprou uma sacola de pão. Vou comendo pão daqui lá, mas vou. Só que a viagem demorava meses. Primeiro dia o pão vai bem. Mas no segundo dia, pão de novo.
Terceiro dia o pão começou a ficar duro. Já não descia mais. E quando dava a hora do almoço, a hora da janta, o cheiro de comida lá do convés. Ele não estava dando conta nem de beber água mais. Quase no 7º dia ele falou, sabe de uma coisa, hoje eu vou comer, nem que eu morra. Eu não vou passar mais fome. Corajosamente ele saiu da onde ele estava, esperou todo mundo comer. Quando ele estava quase fechando o restaurante do navio, ele sentou e falou, eu quero comida. Ele falou, você quer bife encebolado, picanha assada? Pode trazer os dois, por favor. Suco de laranja. Sim, senhor. Deseja mais alguma coisa? Tudo de novo. Pois não, está aqui. Comeu, saciou. Depois ele chamou o garçom e falou, garçom, eu tenho uma coisa para te dizer. O que foi? Eu não tenho dinheiro para te pagar. Se você quiser me jogar no mar, me joga. Se você quiser que eu vou lavar prato, eu lavo também. Mas eu comi. E tem mais outro, se me deixar vivo, eu vou vir comer de novo. O garçom falou, eu não estou entendendo, senhor. Eu estou dizendo para você que eu não tenho como pagar a conta. Ele falou, meu senhor, quando você comprou a passagem, já estava incluída nela o café da manhã, estava incluída nela o almoço. Se à tarde você quiser vir tomar um cafezinho antes da janta, tem a janta. E se você quiser tomar mais alguma xícara de chá antes de dormir, pode vir que a gente vai estar servindo, porque já está tudo na passagem que você pagou. Não, você não entendeu, eu vou aplicar. Olha aqui, quando Jesus comprou a tua passagem e pagou um preço tão caro na cruz do Calvário, já estava incluído a felicidade na tua vida, já estava incluída essa alegria do Espírito Santo de Deus na tua vida. Se você não está usufruindo, o problema é teu. Se você está na igreja comendo pão seco da tristeza, esse pão seco aí da murmuração, é problema teu, porque na mesa de Deus tem abundância. E tem uma coisa, já está pago pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quem pode dar glórias a Deus e aleluia! Ei! Eu quero orar pela igreja, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, irmãos, eu tenho andado muito preocupado muito mesmo. Crentes tomados por tristeza profunda que não sabe nem por causa que é. Talvez você não é nem culpado disso daí e está nesta noite aqui. Pessoas, irmãos, que às vezes não têm, irmãos, tido nem capacidade de dormir, tomado pela preocupação, a inquietude ou coisa semelhante. Crentes, irmãos, que passam muito mais tempo reclamando da vida, reclamando da sorte, do que agradecendo a Deus por aquilo que Ele já tem dado. Eu estou preocupado, irmãos, porque eu sei que a tristeza na vida do crente é um caminho, irmão, da própria destruição da vida do crente, da vida espiritual, da fraqueza espiritual da vida do crente. Eu tenho me preocupado e por isso, irmão, que Deus me está dando essa palavra aqui. E eu tenho convicção porque Deus está me dando autoridade para orar pelas vidas, aleluia, entristecida, tomada, irmão, desse sentimento de tristeza, dessa distimia, aquela depressão, irmãos, leve, mas prolongada na vida da pessoa. Irmãos, eu quero orar por você.
Você não vai conseguir resistir o inferno, resistir o mundo, ou resistir a você mesmo com essa tristeza na alma, com essa angústia no coração, aleluia, com essa coisa amarrada, com essa coisa que te aprisiona. Deus quer te trazer alegria, e a alegria com abundância, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou orar aqui. Se você tiver coragem de vir aqui, eu quero orar também por você, porque eu tenho certeza, meu irmão, daquilo que Deus está fazendo, que vai fazer e que pode realizar. Rosilene, Luzia e Roneide na live está pedindo oração, para que Deus venha falar, para que Deus venha fazer um milagre na vida dela. A irmã Sebastiana, vamos orar por ela. Mas irmãos, eu quero orar por você. Se eu fosse você, eu quebrava esse silêncio e vinha aqui à frente. Se eu fosse você, eu desafiava as circunstâncias, as coisas e vinha se tomar posse aqui. Aleluia, aquilo que eu estou dizendo, Satanás não tem medo de cara feia, Satanás não tem medo, irmão, de credencial, Satanás não tem medo, meu irmão, aleluia, de pessoas, de blá blá blá, mas ele tem medo de um crente tomado pelo Espírito e alegre na presença de Deus. Foi Neemias que disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Um crente alegre é um crente forte, um crente alegre é tomado pela graça. Orai de candarabachai, venha tomar posse, aleluia, a cruz do Calvário lhe confere isso, aleluia, venha tomar posse, venha para a mesa, já está pago, está na passagem. Não deixe o inferno roubar de você, não deixe as pessoas, irmãos, te tomar de você, aleluia, toma uma posição. Orai de candarabachai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo a glória do Espírito Santo nesta noite. Eu estou sentindo a presença dEle nesta noite. Ele está nesta noite aqui, meu irmão. Aleluia, Deus vai quebrar laços. Deus vai, irmão, rebentar, aleluia. Laços de tristeza, aprisionamentos emocionais. Aleluia. Há um pedido aqui para a gente orar pela Uzaide. Está aqui, irmãos, na live aqui, peço orações para a irmã Rosilene, que está com pneumonia, há um pedido aqui para a saúde da irmã Oneide de Carmo. Aleluia, vamos orar. Vamos estender as mãos aqui, meu irmão. Eu creio numa igreja alegre pelo Espírito Santo. Eu creio numa igreja forte. Eu creio, irmão, nos dons espirituais e na ação do Espírito Santo no seio da igreja. Ei! Cheirimi candarabai, churimini andaramahaya. Oh, aleluia, 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 aleluia. Soberano Deus, pela autoridade da Tua palavra, eu oro agora. Eu clamo agora, Pai, porque aqui está o Teu povo, aqui estão os Teus filhos. Pai, eu estou clamando, Senhor, porque o inferno tem, Senhor, vomitado toda sorte de causalidades para trazer tristeza, abatimento, roubar a alegria, roubar o gozo, a plena satisfação, o prazer, Senhor, de te servir, mas pela autoridade de Tua palavra, pela autoridade, Senhor, da Tua palavra, eu ordeno, Senhor, olha, Pai, que alegria emanada da salvação, Pai querido, fabricada pelo Teu Espírito e pelo fruto do Teu Espírito, Senhor Deus, reflui, Senhor, no interior desta vida agora, toda essa depressão, essa distimia, toda essa ansiedade, toda essa carga de pesar,
sai agora, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia! Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes eu não sou ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Sabe por quê? Aleluia! Ele está em você, o Espírito Santo move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia! Você é alguém tão importante. Segure a mão assim, eu vou dar a bênção. E você fique aí 5 minutinhos, eu já termino depois da bênção. Amém, igreja? Amém, irmão, povo de Deus? Só para a gente terminar a live aqui, queremos agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aí pela live. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que a alegria do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida. E todos dizem amém. Que Deus em Cristo abençoe. Irmãos,